Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta. Sinta-se à vontade para, nesses minutinhos aqui, a gente falar um pouco da palavra de Deus. Temos aí ainda esse mês de abril para a gente assistir os cultos de casa, mas a gente está aqui em oração por aquelas pessoas que estão doentes, estão lutando ainda pela vida nos hospitais, que você possa, sempre estar buscando, informações sobre essas pessoas. A gente tem recebido aí no nosso grupo da igreja muita gente pedindo oração por familiares, por amigos que estão com essa doença. Nós cremos que o Senhor está agindo, está curando, e enquanto a vida há esperança. Então, aquelas pessoas que estão doentes, sintam-se abraçadas aqui pela Igreja Batista do Tabapuá, pela PIB do Tabapuá, para que não percam a fé, não percam a esperança. Por mais que a gente saiba que está muito difícil aí, saiba que a gente está aqui em oração por você, não perca a sua fé, meu irmão. Deus te abençoe e continue com fé, porque nós estamos aqui apostos, usando da nossa arma maior, que é a oração. Enquanto isso, queria que você meditasse aí. Esse tempo de pandemia é um tempo que a gente precisa refletir sobre coisas importantes da nossa fé. Uma dessas coisas eu queria tratar aqui é sobre a família cristã. É bom sempre a gente relembrar os papéis da família cristã. E a partir de hoje, nas próximas 2 quartas-feiras, hoje a primeira, mais 2, iremos falar sobre algumas recomendações que a Bíblia nos dá sobre o papel do homem, da mulher, da família cristã, dos filhos em geral. Queria que você meditasse. O texto que eu vou utilizar hoje está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso do 11 ao 16. Tá? A família cristã na pandemia, esse é o nosso tema. Uma recomendação aos homens na mensagem de hoje. Então, irmã, se você está assistindo sozinho, hoje é uma mensagem para o seu esposo, para o seu marido. Então, encaminhe essa mensagem aí para ele. Peça, o pastor pediu para você assistir esse vídeo, tá? Porque esse vídeo hoje é para ele. Semana que vem, o vídeo especial recomendado para as mulheres. Mas vamos aqui primeiro tratar com esses homens. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11 até o 16, diz assim a palavra do Senhor: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a esperança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, e que tudo diante de Deus, que a tudo dá a vida, e de Cristo Jesus, que diante do Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Deus, pela vida dos homens dessa igreja e dos homens que chegaram a esse canal nessa noite. Que essa palavra venha trazer um pouco de entendimento e da importância dos homens de Deus de fazerem seu papel dentro do lar, principalmente no momento em que a sua família precisa mais dele nesse instante. Dá sabedoria aos homens e a nós também, para que possamos levar essa palavra a todas as famílias, que ela chegue em muitas famílias, em nome de Jesus. Amém. Portanto, homens, essa palavra é para você. A gente que estuda a Bíblia, a gente que desde que se converte, desde que passa a frequentar a igreja, a gente sabe que dentro da igreja existem papéis, dentro da família, porque Deus é quem criou, foi quem criou a família, e dentro da família existem papéis. E hoje eu queria reforçar aqui o papel do homem, até porque na pandemia eles foram exigidos, tá? Não vou falar nada de mulher. Você pode dizer assim, pastor, mas as mulheres também foram exigidas. Vamos deixar isso para a próxima quarta. Hoje é para os homens. Os homens também foram exigidos. Os homens também precisaram exercer o seu papel. E aqui eu quero relembrar esses 3 papéis que nós homens temos que cumprir. Mesmo aqueles que não são pais, de alguma forma, ele tem a figura paterna. Primeiro, o primeiro papel aqui, eu queria retratar a questão do marido. Qual o papel do marido dentro de um lar? Primeiro, trazer segurança à sua família.
Ele é responsável pela segurança da sua família. Se você tem uma esposa que precisa de você, que precisa do transporte da família, não abra mão de buscá-la no trabalho. Faça o possível para que ela tenha toda a segurança possível. Afinal, ela é o vaso mais frágil. Então, e em tempos de pandemia, em que o volume, o número de pessoas andando na rua é muito pouco, tem muitas esposas que estão precisando sair de casa para trabalhar. E às vezes o marido está lá precisando, com tempo disponível, e ele não faz o esforço para ir buscá-la pelo menos na parada do ônibus. Então, gente, é hora dos homens mostrarem, fazerem um esforço por aquela pessoa que você amava. Quando você namorava, você ia buscar em casa, você ia deixar em casa, você cuidava. Então isso permanece no casamento. Isso é papel do marido, dar a segurança necessária para a sua família, para a sua casa. O sustento. Sei que muitos homens perderam emprego agora no período da pandemia e que, claro, é difícil você estar dentro de um lar em que você, que deveria ser aquele que traz o pão de cada dia, talvez esteja passando por dificuldade. Não abra mão de pedir ajuda, não abra mão de abrir o coração para outras pessoas, para os homens da igreja, para que a gente possa desenvolver uma atividade que possa lhe encaminhar para o mercado, de volta ao mercado de trabalho. É preciso que faça-se alguma coisa. Ficar parado é que não dá, meu irmão. Eu conheço muitos homens, amigos meus, que mesmo tendo perdido a profissão, mesmo tendo perdido o emprego, profissão não, mas o emprego, eles deram um jeito de trazer o pão para dentro de casa, não ficaram comendo o pão da preguiça, como diz a palavra de Deus. E quando o Timóteo escreve aqui, eles escrevem por homem de Deus. Então, se você está na igreja, se você é um cristão, se você tem uma família em que a sua esposa serve a Deus, em que você vai lá na igreja, agora não pode, mas antes você ia para a igreja, agora em casa você não está exercendo o seu papel de marido, meu irmão, faça esse papel. Maridos cristãos não levavam a esposa para a igreja. Então, gente, isso é fora da realidade do sustento, da segurança necessária. Um outro papel do marido é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A gente conhece muito bem esse texto lá de Efésios 5:25. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Impressionante como os anos vão passando e parece que o homem não entende que a esposa precisa se sentir amada. Se você perguntar e você conversar, e eu converso com algumas esposas, a grande reclamação é: eu não me sinto amada. E isso é muito triste, meu irmão. Se você um dia amou e você acha que só porque conquistou, está dentro de casa, está no lar, não precisa falar isso para ela, fale que você a ama, mas não fale simplesmente com as palavras, não fale simplesmente nas redes sociais, fale diretamente para ela, e que isso seja representado através não só das palavras, mas dos atos, da segurança que ela vê em você, o cuidado que ela percebe que você tem com ela. Tudo isso, esse conjunto de coisas vai demonstrar que você realmente ama a sua esposa e ela se sentir amada é o mais importante. Se eu perguntasse hoje para sua esposa: ô fulana, você se sente amada? O que ela responderia? Queria que você refletisse sobre isso nessa noite. Se você perguntar à sua esposa, e queria que você fizesse isso, eu não quero perguntar, eu quero que você pergunte. Você é homem de Deus. Chegue para sua esposa hoje e pergunte. Para sua esposa hoje e pergunte: você se sente amada por mim? E espero que venha de lá. Se você recebeu uma resposta negativa, meu irmão, está na hora de batalhar e voltar a ser o homem. E voltar a ser o marido que ama. Porque viver com uma pessoa que prometeu para Deus, lá no púlpito, na cerimônia de casamento, que diz que é amada e a esposa não se sente amada, meu irmão, você tem um problema grave e tem que resolver isso urgente. É seu papel amar a esposa. O segundo aqui é para os pais. Tá? Nem todos são pais, nem todos têm filhos, mas você também tem um papel de pai. E o pai é exatamente aquele que participa. Você tem um papel de pai. Você tem que participar, você tem que não só criar, mas tem que educar, disciplinar, amar a mãe dos seus filhos. O seu filho precisa ver que você ama a mãe dele.
O filho precisa sentir, por mais que o filho tenha um pouco de ciúme, não gosta quando a gente percebe alguns casais que têm filhos pequenos que ficam com vergonha quando os pais se abraçam. Mas que isso seja algo que ele possa crescer vendo isso, o carinho entre seus pais. Então, você que é homem e que é pai, ame a mãe dos seus filhos. Ame a pessoa que te ajudou a trazer essa criança para o mundo, que ela se sinta amada, o primeiro ponto, e segundo, que o seu filho perceba que você ama a sua esposa e que você é fruto de que o seu filho é fruto de um grande amor. Precisa que você faça esse papel, meu irmão. Terceiro, líder espiritual é o que eu mais cobro dos homens lá da igreja. Meu irmão, não é a sua se você está na igreja com ela, não é a sua esposa que tem que chamar para orar. Não é a sua esposa que tem que chamar para fazer devocional. Apesar de que de vez em quando elas chamam, mas tem que partir de você. Ela vai chamar uma vez, vai chamar duas vezes, mas ela vai parar e vai deixar ver o que vai acontecer. E se ela perceber que você não tem interesse, você não tem nenhuma, não toma iniciativa para fazer o devocional com a sua família, ela vai deixando isso passar e vai chegar um tempo que ela vai perder aquela alegria que ela tinha de reunir-se com a família para orar e para conversar com Deus. Meu irmão, a palavra de Deus diz que você é o líder espiritual, você é o cabeça espiritual da sua casa. Tá? Não espere que outros façam esse papel, porque é triste ter um marido cristão que está na igreja, que serve a Deus, mas que não tem uma prática da leitura bíblica, que não ama a palavra de Deus, que não ama orar. Seu filho vai te observar, meu irmão. E se ele não perceber isso, à medida que ele for crescendo, frequentando, participando dos cultos na igreja, ele vai olhar assim, mas por que meu pai não ora? Mas por que meu pai ele não lê a Bíblia com a gente? Por que ele não traz alguma mensagem da palavra de Deus pra gente? Meu irmão, esse é o papel do líder espiritual. E homem, se você não está fazendo esse papel, esse é o grande ponto da sua família talvez estar passando por uma crise maior do que a crise do coronavírus. Porque além da segurança, além do amor, além do cuidado, além do sustento, olha o tanto de coisa que o homem tem que fazer. Cuidar, sustentar, amar a esposa, participar da criação dos filhos, criar, educar, disciplinar, amar a mãe do seu filho e, por último, dentro da liderança espiritual, ser exemplo. Se você fala e não faz, você não é exemplo. Se o seu filho vê, ele vai crescendo e vê que você não tem um procedimento de homem, ele vai crescer e vai ter esse sentimento. E tomara a Deus que quando o seu filho crescer, ou sua filha crescer, ela possa olhar não para as falhas, que as suas falhas como pai, como marido, não sejam tão grandes, que ela olhe com tristeza, eu não tive um pai presente. Que ela olhe com tristeza, eu não tive um pai, que nem diz o texto aqui de Timóteo, um homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele diz que tem que fugir de tudo aquilo que não condiz com a paternidade de Deus. O nosso maior exemplo de paternidade é Deus. Porque Ele é pai, porque Ele é marido. A igreja de Deus é a noiva de Cristo. E quem não queria ter um marido, um pai que cuida de nós, que cuida dos seus filhos, porque somos filhos de Deus. Quem não queria ter um pai como Deus, que além de amar, se entregar por nós, nos disciplinar, cuidar, ser exemplo? Se todo homem percebesse a importância de ter um pai e de ser um pai que, como Cristo, como Deus foi para Jesus Cristo, nós teríamos famílias mais fortes. E nesse período de pandemia, ao invés de ter separações, ao invés de ter divórcio, iríamos ter união, iríamos ter papéis bem definidos. E para isso o homem precisa se impor. Não adianta você se impor gritando, não adianta você se impor querendo mandar dentro de casa. Se você não tem autoridade na palavra de Deus, não adianta gritar, não adianta querer mandar, porque você não vai ter respaldo, não vai ter respeito da sua esposa. Homem, adquira o respeito que você merece, sendo um homem de Deus,
sendo um homem, como diz aqui Paulo a Timóteo, que foge da injustiça, mas que busca a justiça, que busca a piedade, que busca a fé, que busca o amor, a perseverança e a mansidão. Perseverança e mansidão. Uma coisa que é pedido para todos os cristãos, mansidão. E a gente vê homens mais estressados que mulheres. Meu irmão, os hormônios da mulher é algo, não quero falar hoje de mulher, mas é algo que você que é homem sabe. Como lidar com isso? Os homens não, os homens eles têm mais facilidade, poderiam ser mais mansos, mas parece que tem mais dificuldade de ser manso do que a própria esposa, do que a própria mulher, que enfrenta mudanças no seu corpo quase que todos os dias do mês, que tem que trabalhar fora, que tem que cuidar da casa. Homens, se coloque no lugar da sua esposa e seja um homem segundo a palavra de Deus, para que na sua casa, no meio da crise da pandemia, você possa reconhecer o seu papel e a sua esposa olhar para você e dizer: eu tenho um homem de Deus dentro de casa. Se você não é um homem de Deus, se a sua esposa não vê em você um homem de Deus, comece agora. Como é que a gente faz isso, pastor? Aqui teve no mínimo 3 dicas. 3 dicas. Mas tem muito mais. E se você se aprofundar na palavra de Deus e observar homens de Deus, você vai ver que a sua família, o seu lar, vai ser um lar mais abençoado. Que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua família. E o desafio para os homens, para essa semana, é fazer com que a sua esposa lhe veja como um homem de Deus. Queria orar por todos os homens aqui da Pita Tabapuá e todos que chegaram a esse vídeo. Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, Senhor Deus, pela alegria e pela oportunidade de falar àqueles que deveriam, e eu creio, que serão os líderes espirituais de sua casa, de sua família. O Senhor foi pai, o Senhor foi filho, mas o Senhor deu exemplo em tudo que fez nessa terra. E que nós, homens de Deus, possamos, ó Pai, ser exemplo para filhos, para esposa e para a sociedade. Que não sejamos, ó Pai, aqueles homens que abriram mão da família, que ao invés de ajudar a esposa no tempo difícil, abandonou. Mas que sejamos fortes, como muitos dizem que são, mantendo o seu lar na graça e no poder de Jesus Cristo. Pai, dá sabedoria a esses homens e entendimento, para que possa ser exemplo num momento em que a figura paterna está tão abalada, tão destruída pelos maus exemplos de homens que deveriam cuidar de suas famílias, mas hoje batem em mulher, agridem filhos, matam filhos, pelo simples fato de não reconhecerem qual o seu devido papel. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, e que possamos olhar para o espelho e ver se temos sido o homem de Deus que fala o apóstolo Paulo a Timóteo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos os homens, que o Senhor possa tocar teu coração, meu irmão, e você ser considerado, ser buscado dentro da sua casa como esse homem de Deus. Um abraço a todas as irmãs. Irmãs, encaminhe esse vídeo para o seu marido, tá? Porque a gente não consegue nem falar com esses abençoados. Encaminhe para eles, porque essa mensagem é para eles. Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira a todos. Um abraço.